Vivemos num tempo em que o culto da beleza e do corpo perfeito foram alçados a patamares nunca antes imaginados. As pessoas querem sentir-se sem defeitos, com corpo esbelto, cintura violão, barriga tanquinho. Muitas vezes, para alcançar estes objetivos, não medem esforços financeiros e as consequências. É quando recorrem a dietas mirabolantes de praticamente não comer nada, passar longas horas sem se alimentar ou buscar cirurgias plásticas que a levem ao corpo idealizado, culturalmente por uma sociedade que prega um modelo de beleza padrão, e quem não o segue é rejeitado e sofre discriminação. Até onde vai o limite para se alcançar o corpo perfeito? Até onde vai a vaidade humana? As respostas para tudo isso deixamos a cargo do cirurgião plástico Alexander Farinas Pinheiro, entrevistado desta edição do programa Consultório Médico na TV. Acompanhe antes uma matéria mostrando as precauções que se deve ter ao se decidir ou não pela realização de uma cirurgia plástica. A pessoa que pretende fazer uma cirurgia plástica deve seguir determinados cuidados para não ter problemas futuros e não ficar preso num padrão de beleza imposto pela sociedade, que muitas vezes é ilusório. Ao escolher um cirurgião plástico, é importante que ele faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O paciente também deve procurar informações sobre o profissional escolhido e que seja capaz de oferecer as condições ideais para o procedimento cirúrgico. Pergunte ao cirurgião plástico sobre sua certificação, experiência, o procedimento e possíveis riscos. Todos os cirurgiões plásticos deverão estar aptos a discutir as possibilidades com seus pacientes e dar tempo hábil ao paciente para que ele reflita sobre as possibilidades. É crucial que as pessoas candidatas à cirurgia saibam de todos os possíveis riscos da cirurgia plástica em questão, antes de se submeter a ela. Cuidado com procedimentos baratos, que muitos pacientes tendem a escolher sem ao menos pensarem nos motivos que o tornaram baratos. Pode ser tentador pensar apenas nos resultados finais, acreditando em tudo o que se lê e deixando de lado a checagem necessária que podem trazer resultados inesperados. Fazer uma cirurgia plástica é algo sério e assim deve ser encarado. O ideal é não buscar este procedimento apenas por uma questão de vaidade, mas porque vai melhorar alguma deformidade corporal e, principalmente, sua autoestima e sua qualidade de vida. Obrigada, Dr. Alexander Farinas, pela sua presença e aceitar o nosso convite ao programa Consultório Médico na TV. Obrigado, Mário. Eu que agradeço a você, viu? Estou aqui à disposição para a gente tirar as dúvidas aí, né, que precisa. Conforme a matéria, o comentário que eu fiz no início do programa, até onde vai a vaidade humana? Tem algum limite? Certo. Lógico, tem sim, com certeza. A pergunta que a gente escuta bastante isso aí, né? Principalmente em rodas de amigos, tal, fora do consultório. Existe limite para a cirurgia plástica? Existe sim. Para a cirurgia plástica ética existe. E realmente isso aí eu diria que é o diferencial, talvez, do cirurgião plástico sério, né? Do serviço sério, para aqueles, às vezes, que falta alguma coisa, e aí pode morar realmente o perigo da cirurgia em si, né? Então, realmente, a gente tem um limite, a gente tem que saber identificar esse limite, e reconhecendo, a gente tem que contraindicar e indicar, talvez, esse paciente até para outro tipo de tratamento, com um psiquiatra, alguma coisa desse tipo, existe sim. É isso, no caso, para ele tomar a decisão para fazer a cirurgia, né? A cirurgia plástica, ele precisa fazer também outros aspectos, psicológico e fisiológico? Certo. Fisiológico sim, precisa estar com a saúde boa, né? A gente pede vários exames pré-operatórios, dependendo do tipo de cirurgia, a gente tem exames dependendo da cirurgia que vai propor. E psicológico também, a gente tem algumas tabelas. Primeiro, a anamnese normal, numa anamnese, uma consulta, a gente já consegue identificar se aquele paciente tem algum tipo de transtorno. Se a gente consegue identificar isso aí, a gente aplica algumas tabelas para isso, e se realmente preencher critérios de problema psiquiátrico, por exemplo, psicológico, a gente tem que encaminhar esse paciente antes de operar.
Mas um psicólogo antes da cirurgia normalmente Não, precisa? não, não. Normalmente não precisa. A gente consegue dar essa filtrada. E ele precisa, o paciente precisa fazer um planejamento, né, para fazer essa cirurgia. Precisa. Eu costumo dizer para os pacientes que a nossa cirurgia, ela não está indo para um cabeleireiro, por exemplo. Você vai para o cabeleireiro e você sai melhor do cabeleireiro. Não é assim. A cirurgia plástica é uma cirurgia de grande porte, normalmente é uma cirurgia de grande porte. Existem alguns riscos, tá certo? E você tem que ter todo esse preparo do paciente. Então, ele tem que saber que para ele se recuperar, tem cortes e cicatrizações, então precisa de um tempo para ele se recuperar. Ele não vai sair naquele outro dia da cirurgia já perfeitamente, não. Tem que ter todo o tempo de recuperação como qualquer outra cirurgia. E qual a preparação que ele tem que fazer? Certo. Fisiológica, Porque é psicológica? muito individualizado e depende muito de cada cirurgia, certo? Mas ele tem que saber que precisa de um repouso no pós-operatório, dependendo da cirurgia, por exemplo. Cirurgia de mama, tem que passar pelo menos uns 2 meses sem fazer esforços físicos com os braços. Cirurgia de abdômen, tem que andar um pouco curvado no pós-operatório por um tempo, de 10 a 15 dias. Então, entre outras características, quando opera a orelha, por exemplo, tem que usar uma faixa na orelha por 2 meses. Então, tem tudo isso, né? E quando a cirurgia plástica vai resolver o meu problema? Então, você tem que ver o grau de expectativa daquele paciente. Então, se o grau de expectativa daquele paciente condiz com o que você pode proporcionar, geralmente essa cirurgia vai ser um sucesso. E o perfil dele, do paciente? Hoje em dia é bem eclético, vamos dizer assim, bem diferente. Então, a gente tem todo tipo de paciente. E a gente tem que se adequar ao paciente, ao que ele quer. Então, por exemplo, uma lipoaspiração, por exemplo, ou uma cirurgia de mama, por exemplo. Tem paciente, doutor, eu quero uma coisa discreta, quero ter um pouco volume, eu quero uma coisa só para ter um volume. Tem outra paciente, doutor, eu quero uma coisa que eu trabalho com fotos, tal, tudo, eu quero uma coisa que apareça muito. Então, depende do tipo de paciente, você vai se adequar ao tipo de prótese. Hoje em dia você tem vários tipos de prótese, né, várias técnicas cirúrgicas, então depende muito do que o paciente quer e da sua conversa com ele antes do preparo. E qual é a segurança que o paciente precisa ter, né? Certo. A qualidade também dos produtos que vai ser Certo. Então, como tudo na vida, a gente tem N produtos, N tipo de hospitais, tem todo tipo de um leque variado. Então, cabe a primeira coisa ao paciente é ele escolher uma boa equipe. Tem que confiar naquela equipe. A gente, como médico, a gente tem que proporcionar produtos bons para aquele paciente. Então, eu não vou trabalhar com qualquer tipo de prótese. Existe uma diferença grande de preço de prótese. Por exemplo, a gente vai pegar uma prótese de qualidade. Eu trabalho com 2 tipos de prótese apenas. As 2 que eu considero como as melhores do mercado. Então, a gente tem que escolher um bom hospital, não pode operar em qualquer lugar. Tem que ter cuidado. Se for numa clínica, um procedimento melhor numa clínica, tem que ver se aquela clínica tem condição de suportar aquela cirurgia do paciente. Né? Se tem todo o preparo no caso de uma urgência, alguma intercorrência, se ela tem capacidade da gente resolver aquela intercorrência. Então, é basicamente isso. E tem que estar com os exames em ordem. Lógico, você não vai. A cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. Então, você não tem por que você botar um paciente que tem um problema de saúde, você não tem por que você botar esse paciente na cirurgia. Não vai botar. Você prepara esse paciente quando ele está todo bem de saúde, aí ele vai para a cirurgia. Não pode um paciente, por exemplo, um paciente com anemia, você não pode operar. Não tem porquê. Um paciente com a diabetes descompensada, não tem por que operar. Você vai mandar para um colega endócrino que vai ajeitar essa diabetes dele, né, essa glicemia dele. Quando ele tiver tudo compensado, liberado pelo colega, a gente pode operar sim. E o paciente, na primeira consulta, geralmente, é eles que fazem as perguntas, né? Sim, isso. E quais as maiores dúvidas do paciente? Tem de tudo, né? Perguntar o que é que ele acha, por exemplo, da cirurgia. O paciente gosta muito de colocar tudo nas mãos da gente. E a gente tem que ter essa conversa com ele. O que é que você quer? Com que você trabalha? Qual o seu tipo? Qual o seu perfil? Que aí eu posso dizer mais ou menos o que é que eu vou fazer para você. Existe também, assim, um certo grau de exigência dependendo do que você trabalha. Logicamente que se você é uma Miss, vamos dizer, o seu grau de exigência com o seu corpo é muito maior. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente faz mamoplastias e rinoplastias, que é do nariz, e lipoaspiração em meninas que são Miss, que qualquer pessoa que olhasse antes, não, você não precisa daquilo. Mas é porque, realmente, como a gente estava conversando antes, o grau de exigência para elas é alto. E você consegue, com sua cirurgia, melhorar ela, melhorar a paciente. Então, por que não operar? Essa aí você pode operar. Agora, se fosse uma paciente normal, você talvez não indicaria a cirurgia nesse caso. Você já está tão bonito, para que você vai operar mais?
E mesmo assim, eles precisam fazer quais cuidados preparatórios? Né? Certo. A Hoje em dia, graças a Deus, que o pessoal está bem mais consciente. Então, assim, hoje em dia já se sabe que precisa ter uma atividade física constante, precisa ter uma alimentação adequada. Então, isso aí facilita demais para a gente. Porque há um certo tempo atrás a gente não tinha esse cuidado, né? O paciente queria só operar e nada. Hoje em dia ela já entende que tem que manter com uma atividade física e com alimentação, basicamente. E antecipar também, né? Essa qualidade de vida, Exatamente. Né? Se preocupar com a alimentação. Exatamente. E hoje em dia a gente diz que é um conjunto também, né? Assim, é muito bom a gente estar bem com a cabeça, seria o ideal. Estar bem internamente com a gente e também estar bem exteriormente. Então, por que não? Isso aí é o desejo de todo mundo. Você pode unir os dois, entendeu? Esse negócio de dizer, o externo não é importante e tal. É importante também, lhe dá uma qualidade de vida, lhe dá uma satisfação muito grande você colocar uma roupa e estar se sentindo bem. Isso é muito satisfatório. Em instantes, voltaremos com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista o cirurgião plástico Alexander Farinas. Procure se informar sobre o seu cirurgião. Um dos primeiros passos é procurar o nome do profissional no cadastro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É possível identificar o câncer nos olhos precocemente. Uma mancha branca na pupila, conhecida como reflexo de olho de gato, pode ser um sinal. Fique atento. Se seu filho apresentar este sinal, leve-o ao pediatra e tire suas dúvidas. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. Estamos de volta com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista o cirurgião plástico Alexander Farinas. Doutor Alexander, a mulher ela tem uma preocupação total com a sua beleza, né? Corporal, estética. Sim. Qual é o momento que ela tem que procurar o cirurgião plástico? Certo. Antes que ocorre, né, algumas... O problema, vamos dizer, em cima, alguma ruga, né? um negócio, uma flacidez, né? Ou depois ou antes. É uma pergunta muito comum. Qual é o momento? Qual né? o momento? A gente escuta isso praticamente todo consultório, eu escuto isso aí dizendo assim, mas eu vou, geralmente tem uma amiga que acompanha e faz, mas eu vou deixar para fazer minha plástica depois que eu tiver meus 3 filhos. Quer dizer, são etapas e cirurgias diferentes. Então, a cirurgia que eu vou proporcionar para uma pessoa normalmente de 18 anos é diferente daquela paciente de 28, diferente daquela de 38, diferente daquela de 48. E assim vai sucessivamente. Então, aquela cirurgia que às vezes poderia ser bem menor, numa paciente que não tem tanta flacidez, ela começa a ficar um pouco maior com o decorrer dos anos, vamos dizer assim, né? E a procura maior? Qual a idade que a mulher procura mais? Depende do consultório. O meu consultório, ele gira entre 20 e 40 anos, poderia dizer assim. O grosso é entre 20 e 40 anos. E quando não é indicado uma cirurgia plástica? Certo. No caso, para a mulher. Né? Depende, se o paciente tem aquelas condições boas, quase sempre ela pode fazer. Agora, o principal é isso aí. Se ele tem algum problema de saúde, que a gente identifica antes, sim, certo? E se a expectativa condiz com o que a gente vai propor para essa paciente. Né? Basicamente isso. Agora, se realmente você tem isso aí, se você tem uma saúde boa, não tem nenhum problema grave de saúde, e se a gente acha que dá para consertar que ela vai ter uma satisfação naquele resultado, basicamente qualquer pessoa pode operar, vamos dizer assim. Precisa fazer alguns exames antes de fazer? Precisa. E precisa tomar algum medicamento também? Depende. Se aquela paciente, por exemplo, o mais comum que a gente mesmo trata é anemia. Tem muita mulher que tem talvez um fluxo menstrual mais forte e tal, tem uma anemia, né? Então, nesse caso aí é uma coisa simples de resolver, a gente trata, passa uma reposição de ferro, vamos dizer assim, e depois repete os exames, estando bem a gente opera. Né? Então, depende do problema que ela tenha. E o tempo da cirurgia? Assim, certo. A internação? Certo. O ideal é que fosse o menor possível o tempo cirúrgico. Né? Isso é o melhor. Mas, dependendo se a cirurgia for um pouco grande, você se estende um pouco. Normalmente, nossas cirurgias estão entre
40 minutos, as cirurgias mais simples, por exemplo, uma pálpebra ou até uma prótese de mama, só a prótese é uns 40 minutos mais ou menos, até cirurgias de, por exemplo, 6 horas, que é uma cirurgia que a gente chama de combinada. Lipo, abdominoplastia e mamoplastia. Essa é a maior cirurgia que tem. Então essa aí leva umas 6 horas. Não precisa tomar anestesia? Precisa, depende do anestesista e depende do cirurgião, a melhor anestesia para esse seu paciente. Pós-operatório também. Certo. O pós-operatório, normalmente, vamos dizer, uma lipoaspiração, por exemplo. Uma lipoaspiração, ela vai ter que usar uma cinta por 2 meses, mais ou menos, uma cinta compressiva, diariamente, por 2 meses, e tem que fazer drenagens quase que diariamente. Então, ela vai para o estúdio, para o consultório da fisioterapeuta, toma o banho lá, troca todos os curativos, faz a drenagem, coloca uma cinta nova, e aí no outro dia, mesma coisa, todos os dias. Sente dores? Sente, mas nada exagerado. Depende muito, isso aí é muito relativo, depende de cada paciente. E o retorno às atividades ao trabalho? Ela precisa ter um tempo? Certo, precisa, ela tem que ter essa consciência que vai parar um pouco. Normalmente umas 3 semanas. 3 semanas para voltar a atividades leves, certo? Então, vamos supor, voltar para uma aula, para uma universidade, para uma atividade burocrática de consultório, essas coisas de escritório, 3 semanas é o suficiente. Liberada totalmente em torno de 2 a 3 meses para tudo. Para academia mais forçada, 2 a 3 meses. Se a pessoa tira umas férias, ela pode cuidar da sua cirurgia plástica. Isso, é muito comum. A gente recebe muita gente de fora, da Europa, da Itália principalmente. Vem muita gente da Itália para operar aqui em Natal. Até porque a cirurgia brasileira, ela sai muito mais barata do que a cirurgia na Europa. Exato. Então, esses pacientes, o que é que eles dizem para a gente? Doutor, quanto tempo, mais ou menos? De 3 semanas a 1 mês para liberar esse paciente já para voltar para a Europa. Então é comum aqui no Rio Grande do Norte. É bem comum. Os turistas também fazem cirurgia. Exatamente. Geralmente são brasileiras que moram lá e às vezes elas começam a trazer as amigas que são de fora também. Então a gente tem muita paciente que vem da Europa. Que indicação boa, né? Pois é. A cirurgia plástica é um caminho para a busca da autoconfiança e qualidade de vida? Sim, com certeza. Existem pesquisas hoje mostrando como a autoestima melhora com a cirurgia plástica. Então, inclusive, como a paciente até muda o seu jeito de ser depois da cirurgia plástica. Ela fica mais confiante, né? E a gente vê vários casos do consultório, realmente, de mudança de comportamento da paciente depois da plástica, para melhor, lógico. E qual é a taxa de sucesso e insucesso da cirurgia certo. plástica? Isso é uma pergunta boa também. Eu costumo dizer assim, doutor, você nunca teve um caso ruim? Com certeza. Eu acho que todo mundo que opera, só não vai ter casos ruins quem não opera. Sim. Porque às vezes às vezes pode ser dependente da gente e às vezes pode ser dependente do contexto. A paciente às vezes não se cuida direito, não tem tanto cuidado de limpeza. É bom, né, até explanar isso, sim, né? Sim, não, sim. Eu costumo né? dizer que o sucesso e o fracasso de uma cirurgia é um tripé. É o cirurgião, a fisioterapeuta, que a maioria das cirurgias precisa da fisioterapeuta no pós-operatório, e o próprio paciente. Então, se esse tripé anda bem sintonizado, sua cirurgia vai ser um sucesso. Agora, se existir uma falha nesse tripé aí, a gente pode até reverter, né? Fácil reverter, mas pode ter algum insucesso nesse caminho. Às vezes a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Lógico, como eu falei no começo aí, você não está né? indo para um cabeleireiro, você está indo para uma cirurgia que tem cortes e depende de cicatrizações, né? E você tem que respeitar seus limites no pós-operatório também, as recomendações do médico. Eu preciso, assim, procurar um cirurgião plástico. Eu preciso avaliar o quê, primeiramente? Certo. Primeiramente, se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele faz parte desse quadro. Por quê? Para você se tornar um cirurgião plástico, antes de tudo, a gente tem que ser um cirurgião geral. Você faz a faculdade de medicina 6 anos, depois você tem que fazer uma residência de cirurgia geral 2 anos, depois tem que fazer outra residência, a segunda residência de cirurgia plástica. Então você não pode pular a etapa para ser um cirurgião plástico. Então você tem você tem 11 anos de formação. 11 anos de formação. Então, assim, logicamente você tem um preparo muito bom para chegar até lá. E várias exigências nesse meio do caminho. Então, fora disso, que a gente é muito fiscalizado pela nossa sociedade de cirurgia plástica. Então, não vou dizer... Faço, mas não vou dizer que a gente não possa errar. Todo mundo pode errar. Mas a chance de uma pessoa mais preparada errar é menor do que de uma pessoa que não esteja preparada. Então, o primeiro caminho é você entrar, hoje em dia com a internet está muito fácil, você entra no Conselho Federal de Medicina, cfm.org,
ou no site de cirurgia plástica, cirurgiaplástica.com.br. Você entra e coloca o nome do seu médico que você está procurando lá. Outra coisa é você pegar recomendações e procurar saber de outras pessoas que já operaram com ele, para ver realmente se está bem. Buscar referências. Referências. Isso aí é o básico, né? E depois perguntar ao seu médico quando é que ele opera, tentar ter confiança no seu médico, mais ou menos isso aí, né? Tá bom. Doutor Alexandre, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Tá bom. Em instantes, voltaremos com o programa Consultório Médico na TV, que entrevista o cirurgião plástico Alexander Farinas. Desconfie de facilidades como cirurgias milagrosas ou preços incoerentes com os procedimentos e de barganhas ou de ofertas muito baratas. Ele pode estar em vários lugares. E você pode não perceber. Elimine todos os possíveis focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Voltamos com o último bloco do programa Consultório Médico na TV, que entrevista o cirurgião Alexander Farinas. O anestesista, ele precisa também estar credenciado? Precisa. Nossos cirurgiões, nossos anestesistas também fazem parte, também são especialistas. Isso aí é um requisito mínimo, vamos dizer assim, né? É sua formação. Então, eu acho que isso aí é o básico do básico, vamos dizer assim. Você pegar um paciente, um profissional que seja um especialista naquela área, né? Isso aí, porque assim, se você não for realmente... em São Paulo, no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, eles fizeram uma estatística lá e publicaram que 98% dos processos em cirurgia plástica eram de não especialistas, eram de não cirurgiões plásticos. Ou seja, porque é muito comum você ver essa notícia na televisão, porque a cirurgia plástica, ela chama muita atenção, principalmente quando dá errado. Você sabe disso, né? Eu costumo dizer, a cirurgia plástica, ela é a especialidade mais segura que existe. Entre todas as especialidades, a mais segura é a cirurgia plástica. Por quê? Porque a gente é melhor que os outros? Não, nada a ver. É porque a gente só opera paciente que não está doente. É diferente de um oncologista, por exemplo, que vai tratar um paciente que está muito ruim, moribundo, então a chance daquele paciente morrer é maior. A gente não, a gente só opera pacientes que estão ótimos de saúde. E geralmente pacientes mais jovens, então por isso que a gente tem menos casos desse tipo, né? Mas se houver algum problema na cirurgia plástica, já vira manchete. Hoje em dia com a internet e tal, então a gente vê muito isso. Mas a maioria, se você for pesquisar, a maioria desses casos que a gente vê na televisão, fulana morreu numa lipoaspiração. Se você Principalmente quando é modelo, Exatamente. Mas o pessoal procura muito pelo preço. Então tem muita gente que não é o especialista tão bem formado e consegue fazer um preço um pouco mais barato para poder conseguir paciente. E aí é que corre o risco. Às vezes esse médico ele não entra com um auxiliar. Por exemplo, a gente opera com um auxiliar... São clínicas não autorizadas. Exatamente. A gente opera com um auxiliar que é cirurgião plástico também. Entra eu e outro cirurgião plástico que é meu auxiliar. É a sua equipe. Minha equipe, né? Às vezes esse pessoal não. Para economizar, eles tiram o auxiliar. Então ele entra sozinho. Então é um pouco mais difícil, leva muito mais tempo de cirurgia, né? Às vezes eles não fazem em hospital, fazem em clínicas que não têm a mesma condição. Então, se existir uma intercorrência, ele não está tão preparado naquela clínica. Então, é que começam os riscos aí. Então, se você for ver realmente, se você for procurar, você vai ver que muitos deles, quando diz assim, acidente em cirurgia plástica, não são cirurgiões plásticos especialistas. Eles estão fazendo cirurgia plástica, mas não são cirurgiões plásticos. E existe algum já atendimento pelo Sistema Único de Saúde? Existe. Aqui em Natal, inclusive, existe, na UFRN existe. Agora a fila é muito grande, porque como o serviço é muita gente procurando, e geralmente essas cirurgias são mais reparadoras, então não é cirurgia estética propriamente dita, não vai lá para colocar uma prótese, não vai. Vai lá porque a mulher tem uma mama gigantomástica, que a gente chama uma mama muito grande, e está dando dor na coluna, então ela vai entrar numa fila. Ou então tem um abdômen avental, que a gente chama que é um abdômen muito grande, e vai lá para tirar aquele abdômen avental. Ou então pacientes que têm fissura de lábio, crianças que nascem com lábio leporino, por exemplo. Então, isso aí tem na UFRN, sim. E quais os avanços tecnológicos que a cirurgia plástica tem hoje? Certo. Na parte da anestesia, mudou completamente. Então, a anestesia que era da década de 80,
até a monitorização dos pacientes, os parâmetros do paciente, hoje em dia são totalmente diferentes daquela época. Hoje em dia é muito mais seguro. Antigamente, muita coisa que a gente tem hoje para a segurança do paciente não tinha na década de 80, que foi um dia desse. Né? Na cirurgia plástica, a gente também melhorou, também, por exemplo, o vibrolipo que a gente tem hoje, que é um instrumento para fazer a lipoaspiração, traumatiza muito menos, sangra bem menos, entendeu? Causa menos dor. Então isso a gente tem também. Os fios estão de melhor qualidade hoje em dia, entre outros, né? Os avanços tecnológicos têm... Isso, as técnicas também mudaram um pouco, diminuíram as cicatrizes. Hoje em dia você... Nós já temos aqui no Brasil? Já, com certeza. A cirurgia plástica brasileira hoje em dia ela é referência mundial. Hoje em dia a gente conseguiu ultrapassar os Estados Unidos, sendo o país que mais faz plástica no mundo, o Brasil. E por causa da crise que a gente vem atravessando há alguns anos aí, os Estados Unidos tomou a liderança novamente. Então, hoje em dia, os Estados Unidos passou a ser o país que mais opera no mundo, vamos dizer assim, né, em cirurgia plástica. Mas a gente está ali coladinho. E a cirurgia plástica brasileira, o cirurgião plástico brasileiro, ele é reconhecido mundialmente. Então, assim, os congressos de cirurgia plástica hoje em dia, aqui no Brasil, são assim super concorridos. Vem cirurgiões do mundo inteiro para poder aprender as técnicas dos brasileiros. E como está o Rio Grande do Norte com esses avanços? Certo. O Rio Grande do Norte tem excelentes cirurgiões plásticos. Como a gente é um estado menor, então a gente conhece todo mundo, então praticamente todo cirurgião plástico de verdade daqui do Rio Grande do Norte, eles são bem formados, certo? Então a gente não tem muito aquela coisa como tem em São Paulo, que tem residências menores, que não formam direito, não. Aqui todo mundo é muito bem formado, tem uma formação muito boa. A gente ainda está muito bem servido em cirurgia plástica. Existe mais riscos na cirurgia plástica, doutor? Não. Não existe. A cirurgia plástica, como eu falei aqui no começo do bloco, ela, entre as especialidades, isso aí é estatístico, ela é a mais segura das especialidades, certo? Agora, ela chama muito a atenção. Então, eu costumo dizer que a cirurgia plástica tem uma referência assim, como se fosse um avião, vamos dizer assim. Um avião a gente sabe que é o meio de transporte mais seguro que existe. Sim. Mas todo mundo morre de medo ainda do avião, porque o que é que aparece? Aparece um avião caindo, tendo acidente, então a gente tem medo. Mas você sabe que é muito mais fácil você ter um acidente com um carro do que com um avião. É mais ou menos a mesma coisa com a plástica. O pessoal ainda dá aquele medo, porque você está bem, você vai se submeter à cirurgia se você está bem de saúde. Entendeu? Então existe esse preconceito um pouco. Mas ela, sem sombra de dúvida, ela é a mais segura. Quando o resultado do paciente não é aquilo que desejou. Que ele espera, certo. Isso aí também pode acontecer. A gente tem que, principalmente, descobrir por quê, onde é que foi aquela falha. Será que a falha foi minha? Será que foi o fio que ela teve uma rejeição? Será que a drenagem não foi bem feita? Será que o paciente fez direito pós-operatório? Então a gente tem que realmente identificar isso aí. Particularmente, eu costumo, se a gente identifica e vê realmente que tem como melhorar aquilo ali, eu proponho uma correçãozinha, não tem problema, a gente faz uma cirurgia um pouco menor e corrige aquele problema. Isso é o mais simples. Às vezes a gente não consegue fazer isso aí, né? Mas normalmente a gente tem como reverter isso aí. A cirurgia plástica, ela é segura mesmo? Ela é super segura, super segura. Como eu falei, você não vai deixar de ir do Rio de Janeiro de avião com medo do avião cair, não vai. Então é a mesma coisa, se você tem alguma queixa sua que você quer mudar, por que não fazer cirurgia plástica? Eu acho que sim, você pode fazer cirurgia plástica sim, que vai ser seguro e você vai ficar satisfeito. E depois da cirurgia, qual é a frequência que o paciente precisa ter? Certo. A cirurgia plástica, ela não é eterna. Então, você faz uma cirurgia plástica, você vai continuar envelhecendo, seu processo normal. Então, eu não tenho como fazer. Tem muita gente que quer fazer só, doutor, eu quero fazer uma cirurgia depois dos meus filhos e não quero ter mais nenhuma. Tudo bem, pode. Mas você vai estar um pouco limitada. Porque depois que você fizer a sua cirurgia, depois de 5, 10 anos, você mudou um pouco. Tem a gravidade agindo, entendeu? Então, assim, você não tem como dar garantia àquela cirurgia. Eu costumo dizer assim, olha, se você passou pelo menos uns 5 anos bem, então tá ótimo, você teve um sucesso na sua cirurgia, 5 a 10 anos. Então a cirurgia plástica é recomendável? Eu sou suspeito, mas eu acho que totalmente, né? Doutora Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Seja bem-vindo numa próxima oportunidade. Estou à disposição quando precisar, viu? Obrigado. Obrigada a você. Estamos encerrando mais uma edição do programa Consultório Médico na TV, prometendo voltar no próximo sábado ao meio-dia, com reprise às 19 horas e no domingo em 2 horários, ao meio-dia e às 19 horas, com dicas para melhorar sua qualidade de vida. Compartilhe e curta nossas redes sociais e acesse nossa página no YouTube. Até a próxima semana!